Deixa eu só passar os slides. A gente estava aqui, né? Então, peraí. Então, que foi o caso do paciente, como eu estava falando, um sintoma gastrointestinal, né? Então, o paciente já tinha sido investigado, você vai investigar causas cirúrgicas, né? Se esse paciente tem aderência, se ele já foi submetido a alguma cirurgia, se ele tem alguma brida, alguma aderência, ou se esse paciente tem infecções, doenças inflamatórias intestinais, se ele tem, como tudo já foi dito, intolerância alimentares, alergias alimentares, eu acho que cabe aqui no contexto, né? Se tudo foi investigado e mesmo assim você afastou e tratou todas as possíveis causas, ok, mas se nada preencheu o critério, é pertinente que vocês investiguem a alergia alfagal. E aí existe engraçado. Vocês estão vendo um quadrado verde na tela? Não. Ficou um quadrado aqui que eu não estou conseguindo tirar. Não, só está amarelo laranja. Ah, então tá. Então só está aparecendo para mim. Tudo bem, então vamos lá. Então, é pertinente que a gente investigue a alergia alfagal. E aí, existe o TTD, que eles chamam lá nos Estados Unidos, que é o Time, Ticks and Diet, né? Então, time. Quando que a história clínica vai ser pertinente à síndrome alfagal, à alergia alfagal? Então, no timing, é interessante que os sintomas da alergia alfagal, normalmente eles vão ter uma predominância noturna. Isso porque, como a reação, em geral, acontece de 2 a 6 horas depois, às vezes até 8 horas depois, então o paciente, ainda que ele almoce ou uma carne, ou ele jante, os sintomas eles vão ter, normalmente o início, o início desses sintomas no cair da tarde, início da noite, ou mesmo quando o paciente já está dormindo, se ele comeu carne no jantar, né? Algum alimento que contenha carne no jantar. Outro sintoma que é importante é que é em relação ao prurido. Então, as picadas de carrapato, que normalmente vão gerar a produção de IgE anti-alfagal, são reações que vão gerar muita coceira no paciente, na maioria das vezes. E o prurido, como sintoma precoce, quando ele existe, né, que é a urticária na reação, ela é o primeiro sintoma para depois vir, na maioria das vezes, a reação abdominal, o angioedema ou mesmo a anafilaxia. Mas isso na maioria das vezes. Vou pegar o exemplo do paciente, né? Esse paciente ele só foi começar a ter urticária 1 ano e meio depois de ter dores abdominais que atrapalharam a qualidade de vida dele. Ticks, né, que é o carrapato. Então, o relato de picadas de carrapato ou exposições a ambiente de risco. Então, a gente tem que sempre questionar, né? Qual é a profissão desse paciente? Ou aqui em Brasília, a gente tem muitas pessoas que têm chácaras, sítios, fazenda, que frequentam aos finais de semana, e o quanto é importante, né, a gente saber a epidemiologia desse paciente, se ele vai muito, frequenta muita chácara, se ele tem alguma profissão que o exponha a ambientes de risco, a picadas de carrapato. Isso vai ligar um alerta para a gente que ele pode ter uma alergia alfagal. E a dieta. Então, a gente precisa saber, né? Se é um paciente vegetariano, a gente já afasta totalmente a possibilidade de uma alergia alfagal. Mas se é uma pessoa que tem muito hábito de ingestão rica de carne bovina, suína, carne vermelha de uma forma geral, é importante. E a gente vai falar também da dieta rica em laticínios. Por que a dieta rica em laticínios é importante? Então, entre a carne vermelha e o leite, os laticínios,
existe uma única proteína, que é a soroalbumina, ou a albumina derivada do soro, e que é uma proteína que está comum, que é presente tanto na carne bovina quanto no leite. Alguns pacientes, não é comum, mas que são alérgicos a alfa-gal, podem também fazer reação com laticínios. E a gente vai ver, existem algumas alergias a alfa-gal que não melhoram enquanto você também não retira o leite do paciente. Então, se o paciente afirmar que 2 ou mais desses box existe a possibilidade de serem positivos, você vai pedir IgE para alfa-gal. A gente já tem vários laboratórios aqui em Brasília que dosam a IgE específica. Você vai pedir imunoglobulina E específica para a alfa-galactose. Então, quais são as formas de investigar? Então, quando eu vou pedir IgE, eu posso pedir a IgE para alfa-gal, é interessante. É também legal que eu peça a IgE total, e vocês vão entender por que é importante, porque como os valores totais da IgE específica para alfa-gal podem vir muito baixos, a gente viu, por exemplo, ali que a média dos pacientes que têm dores abdominais, daquele N de 16, do gastroenterologist, deu 0,6, e 0,6 é um valor muito baixo, a gente já considera positivo se esse valor da alfa-gal vier pelo menos 1% do valor da IgE total. Então, é interessante a gente ter a IgE total do paciente. É legal pedir a IgE para carne bovina e para carne suína, que elas podem ser positivas, o que reforça ainda mais o diagnóstico de alergia tardia à carne vermelha, né? E existe a possibilidade, né? É uma síndrome rara. Eu tenho, acho que, 2 casos no consultório, que é legal a gente pedir o FeLD1 e o FeLD2, aí já é específica, FeLD1 e FeLD2. FeLD para gato, tá? Para epitélio de gato, porque existe uma síndrome chamada síndrome porco-gato. A síndrome porco-gato são pacientes que são alérgicos à carne de porco específica, então ele não tem alergia à carne bovina, nem a carneiro, nada disso, e eles fazem reação à carne de porco, porque esses pacientes têm uma rinite desencadeada por epitélio de gato, e existe uma reação cruzada entre o epitélio de gato e a carne de porco. Chama síndrome porco-gato. É raro, mas existe, tá? Então, vai que porco vem positivo, então é importante você saber se esse paciente não é um porco-gato, tá? Bom, esse nosso paciente lá, o primeiro, o meu agricultor lá, o JBC, eu pedi a IgE para ele, mas eu só fui cair a ficha, né, gente? Eu não vou dizer que eu pensei em alfa-gal, não, de cara, quando ele falava das dores abdominais, tá? Vou ser bem honesta. E até porque eu só fui saber da história dele quando ele já estava fazendo, literalmente, quase que uma anafilaxia, né? Dor abdominal, vômito e urticária. Então, eu pedi a IgE para ele, para alfa-gal, e a IgE para ele, alfa-gal, deu 1,2. Outra forma de investigar, para continuar a investigação, é fazer um prick teste, né? Um teste em vivo no paciente. Sinceramente, os extratos eles são de ruim qualidade, ou seja, os extratos comerciais para alfa-gal, eles são de ruim qualidade. Mesmo os internacionais, que é o que a gente compra, né, os europeus, eles não são de boa qualidade, e os relatos que a gente tem na literatura é que não se usa extrato comercial. Então, o que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de prick-to-prick. Prick-to-prick a gente usa o alimento in natura, fura no alimento in natura e fura no paciente. Então, nós usamos a carne fresca e a carne cozida, e o alimento que maior teor tem de alfa-gal são as vísceras, e principalmente o rim de porco. É o alimento que tem maior teor de alfa-gal para fazer um prick teste, né? Quando a gente tem disponível, eu nunca tive, mas talvez em grandes centros, você também pode fazer um prick teste usando o cetuximab, já que ele tem a fração quimera, onde vai ter a alfa-gal.
E a mesma coisa, o tamanho da pápula, não esperem pápulas muito grandes, né? Valores muito grandes, porque não vai ser. Eu fiz desse paciente, eu não fiz com rim de porco, não, tá? Eu fiz com carne mesmo, vermelha. Eu não me lembro qual foi a carne, já tem um tempinho que eu fiz o teste desse paciente, foi ano passado. E aí a carne crua deu 8 milímetros, obviamente ela vai dar um valor maior, né? E a carne cozida deu 6 milímetros, confirmando aí realmente uma alergia à alfagal. Quando o prick teste é negativo e você tem muita certeza, né, tá ali certo de que esse paciente tem uma alergia à alfagal, você pode partir para um teste intradérmico, né, fazer um teste mais profundo. Então, nesse caso, a gente pode usar a gelatina, né, porque na gelatina existe a alfa-galactose, ou se você tem disponível o próprio cetuximab. Confesso que eu não tenho experiência alguma com isso, nunca fiz um teste intradérmico para alfa-galactose na minha vida, tá? E aqui eu trouxe algumas armadilhas que são importantes para a gente, né? É óbvio que a alergia alfagal é uma alergia muito clássica do adulto, né? Os relatos que a gente vê na literatura normalmente são de adultos, mas 12% da população até hoje relatada na literatura já envolve em casos pediátricos, tá? Existem os que a gente chama de pitfalls, né? Então, é bem interessante, porque nós temos casos extremamente clássicos que vão ter IgE negativas, e aí a gente vai ver o que a gente precisa fazer. A gente tem que fazer um teste de provocação oral com esse paciente, e vice-versa. Existem pacientes que vão ter IgEs positivas, mas clinicamente não preenchem aqueles critérios, né, do time, tics and diet, tá? A gente tem que tomar cuidado com os sintomas subjetivos, e aí eu reforço aqui, né, para o grupo que está assistindo, que é muito importante. Eu acho que essa aula ela tem que ficar de mensagem aí, que somente dores abdominais, na qual você investiga e não acha nenhuma causa, a gente vai ter que abrir a nossa mente agora para essa possibilidade dessa doença, e 16% de toda a literatura investigada relata que 16% dos pacientes têm alfagal e somente vão ter dor abdominal. E a gente tem que lembrar que a gente sempre vai, o paciente ele normalmente vai lembrar da picada do carrapato, né? Porque ela pode deixar a picada mãe ali, vai inflamar, vai ser dolorida, vai coçar, mas o carrapato ele tem fases, né, do desenvolvimento dele. E na fase larval, que a gente conhece como micuim, né? O micuim, a picada do micuim, e o micuim também transmite, passa para nós humanos a alfa-galactose, é uma picada indolor. Então, muitas vezes o paciente não vai lembrar que foi picado por carrapato. Então, o paciente negar que houve uma picada por carrapato não vai excluir totalmente o diagnóstico, porque ele pode ter sido picado pelo micuim. E aí ele não vai ter a lembrança ali de dor ou de ter coçado a lesão, mesmo tendo sido picado. Então, se ele é um paciente que se expõe, vale a pena investigar, mesmo que ele não lembre de ter coçado ou de ter sentido dor numa picada. E existe, né? Eu brinquei na nossa aula lá do grupo, né, Adélia? Vou brincar aqui agora que seria muito legal se essa nossa aula fosse numa churrascaria, né? Presencial e tudo. E existe a possibilidade da gente fazer o teste de provocação oral. Eu só fiz uma vez no meu consultório, num paciente que tinha muita dúvida, e acabou que esse teste foi negativo. E o teste de provocação oral ele é feito com linguiça. Você tem que ofertar 2 linguiças suínas para o paciente, que vai dar mais ou menos 70 gramas de carne. E quando que a gente faz um teste de provocação oral na suspeita de alergia à alfa-galactose, né? Então, é aquilo, é o paciente que tem uma etiologia obscura de um episódio alérgico, a alfa-gal dele é negativa, né? Mas ele continua tendo contato contínuo
e assintomático com a alergia de... Desculpa, a alfa-gal dele é positiva, ou seja, ele tem a IgE positiva, mas ele está tendo um contato contínuo e assintomático com a carne bovina. Então, você precisa confirmar, ou seja, ele tem uma alfa-gal positiva, mas ele não tem sintomas. Então, você precisa confirmar realmente. Você tem que ver aquilo acontecendo. Outra possibilidade é aquele paciente que já tem histórico de picadas, né, positivas com carrapato, tem um resultado positivo e alguém falou para ele, olha, não, pare de comer carne, né? Deixe de comer carne porque você tem alergia ao alfagal, mas ele nunca teve sintoma. Então, isso está errado, né? A gente só vai retirar a carne desse paciente se ele for sintomático. E muitas vezes o fato dele ter ficado longos períodos sem comer carne pode fazer com que ele se torne alérgico. Então, é preciso que a gente confirme realmente se ele é alérgico ou não, ou se ele se tornou alérgico por ter evitado a carne por algum período, e aí a gente precisa fazer isso sob observação médica. A gente não pode mandar ele voltar a comer carne em casa sem nenhuma orientação. Outro ponto, a gente vai conversar, existe a possibilidade de cura? Existe. Então, assim, cura entre aspas, né? Sabe-se que se esse paciente ficar em torno de uma década sem comer carne, difícil, né, gente? Mas eu acho difícil, né? Eu não sou uma pessoa vegetariana. Mas, assim, se ele ficar uma década sem ter contato com carne, existe a chance dessa IgA sem comer carne e sem ser picado novamente por carrapatos, né? Existe a chance dessa IgE alfa-gal desaparecer e ele voltar a ser tolerante. Então, pacientes que têm uma história de síndrome alfa-gal positiva, que estão sendo seguidos longitudinalmente, e que você está vendo que o valor de IgE da alfa-gal está caindo, é uma boa hora de você fazer um teste de provocação com ele, para ver se, de repente, ele se tornou tolerante, tá? E a mesma coisa, né? Pacientes que ainda têm, são seguidos longitudinalmente, os níveis estão decrescentes, e que vez ou outra ele tem pequenos escapes, mas que não reage, também é uma boa hora de você fazer um teste de provocação. E como eu falei, você tem que ofertar 70 gramas de carne sob supervisão médica. 70 gramas, os protocolos falam que são 2 linguiças suínas. E como que é o tratamento? Como é que eu manejo essa síndrome, né? Então, eu já comentei, acabei de falar, você vai ter que orientar esse paciente a evitar ao máximo ser picado novamente por carrapatos, porque cada vez que ele é picado, se esse carrapato injetar novamente alfa-gal nele, níveis anti-IgE dele positivo vão subir, vão subir, vão subir, e cada vez mais, ao invés da gente ver o decréscimo da IgE, a gente vai ver essa IgE subindo. Então, tem todo um cuidado. Se esse paciente tem PET em casa, esse PET tem que ter todo um tratamento anticarrapato. Se esse paciente realmente mora numa área rural ou tem trabalhos em área rural, ele tem que usar roupas apropriadas, andar de bota, não andar descalço em áreas abertas. Todo esse cuidado para evitar ser picado por carrapato. Você tem que orientar sobre cofatores. O que são os cofatores em alergia alimentar, nesse caso, né? Alergia à carne. Então, existem alguns cofatores que podem fazer com que piore a alergia dele. Eu vou dar alguns exemplos. Então, existem pessoas que conseguem comer a carne, mas se ele comer a carne e for jogar uma partidinha de futebol, ele vai fazer anafilaxia. Se ele comer a carne no churrasco e tomar uma cervejinha, que é a bebida alcoólica, ele faz anafilaxia. Então, o paciente ele precisa estar ciente desses cofatores. Então, atividade física junto com alimento, ingesta de bebida alcoólica, na mulher, o ciclo menstrual, infecções associadas, principalmente infecções virais, podem diminuir o limiar dele de alergia e ele, que até então só tinha, por exemplo, uma urticária ou uma dor abdominal,
ele pode evoluir para uma anafilaxia caso ele tenha uma exposição à carne vermelha nesse dia. Obviamente, a dieta desse paciente ele vai ter que ser restrita de qualquer carne vermelha. Então, eu já aproveito para falar, esse paciente ele está, o JBC, né, do caso em questão, ele está em dieta total restrita de carne vermelha desde abril de 2020, foi quando eu fechei o diagnóstico dele. Eu vi recente, porque eu encontro frequente com ele na clínica por conta do tratamento da rinite, e ele segue sem nenhum sintoma, sem nenhuma dor abdominal, e ele até agora, apesar dele ser jovem, ele não teve nenhum escape. E ele cria gados também, por azar, né? Então, na casa dele há muita fartura de carne, eles fazem muito churrasco, mas ele segue, a dor dele era tanta que ele diz que o preço de comer carne para ele é melhor ele ficar sem. Então, ele segue sem comer nenhum derivado de carne, nem salame, presunto, nada disso, já desde abril do ano passado. E segue sem nenhuma dor. E você tem que orientar sobre algumas variabilidades individuais. Eu não tenho grandes experiências, eu tenho só 2 casos no consultório, desse paciente, e de uma outra senhora, eu posso até comentar aqui, dessa outra senhora eu comi uma bola feia mesmo, assim, por não saber da síndrome mesmo. Era uma senhora que chegou no meu consultório, ela já devia ter uns 60 anos, ela tinha um sítio, plantava tudo, nitidamente me contando das picadas de carrapato, e ela me falava com toda clareza que se ela comesse queijo, que se ela comesse carne, quase que 24 horas depois o corpo dela enchia de placas e ela vomitava muito e desmaiava. Eu falei, gente, mas isso foi antes de eu estudar, isso foi acho que em 2015, por aí. Eu falei, gente, mas isso não existe. Como que um dia depois ela vai ter isso? Aí dosei Gé para leite, dosei Gé para carne, dosei tudo, mostrei para ela, ela está dando tudo negativo. A senhora não é alérgica a leite, a senhora não é alérgica a carne, não sei o quê. E isso era perto do fim do ano. Ela falou assim, doutora, vamos fazer um tal de arroz Maria Isabel, um negócio assim que era com carne, no Réveillon, lá em casa. Eu posso comer? Eu falei, claro, a senhora pode comer. Eu fui visitá-la no hospital no dia 1º, em anafilaxia, gente. E daí em diante eu fui estudar, aprender a estudar mais, e aí eu fui aprender mais sobre a alfagal, entendeu? Ela fez uma anafilaxia na noite de Réveillon por minha causa, por ignorância minha mesmo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Isso foi em 2015, a doença foi descrita em 2014, né, pela primeira vez. Então, foi uma falha grave minha mesmo, sabe? Então, você tem que conhecer a variabilidade individual de cada paciente, né? Existem alguns casos, eu só tenho esses 2 na clínica, né? E existem pacientes que só de sentir o vapor da carne sendo cozida, eles já podem entrar em crises de dores abdominais e também em anafilaxia. E também existe uma variação individual da concentração de alfa-galactose em cada carne. E às vezes isso pode dar uma falsa sensação ao paciente de que ele está resolvido. Ele fala assim, eu comi essa picanha e não reagi, então eu vou comer mais picanha. Mas às vezes naquele boi, naquele boi, a concentração de alfa-gal era pequena, mas aí no outro boi já não era mais. Então o paciente ele tem que estar ciente disso. E é uma síndrome que vai muito além da carne vermelha. Então, a gente tem que dar todas as orientações para o paciente quando você vai fazer o manejo, explicar que não vai estar só na carne, né, de mamíferos, vai estar em produtos lácteos. Então, é uma conduta que a gente tem que ter. Se o paciente não melhora só com a retirada da carne, você vai ter que tirar derivados de leite, o próprio leite da dieta. Ele tem que tomar cuidado com conservantes, principalmente a gelatina que está em alguns doces, e tem que tomar cuidado também com alguns colóides, gelatinas que estão em vacina, soro de antiofídico, por exemplo, tem alfagal,
E tem que tomar cuidado, se Deus o livre, se o paciente precisar fazer algum transplante, válvulas, por exemplo, de porcinas, tudo isso ele pode fazer uma reação enxerto versus hospedeiro. E, para finalizar, eu acho que essa síndrome ela ainda é um desafio, a gente tem que abrir a nossa mente, né? Para nós alergistas, ela é sempre um desafio, porque ela é uma alergia a um carboidrato, o que para nós é uma coisa muito, é um dado muito interessante, como eu já falei, nós estamos acostumados a ver reações a proteínas, mas a açúcar foi uma grande novidade. A gente tem um carrapato induzindo uma alergia alimentar, a gente tem testes intradérmicos na alergia alimentar, que é algo que também é uma grande novidade em alergia. A gente tem anafilaxias tardias, que era algo que até então isso não existia. E eu deixo aqui de mensagem para vocês, gastroenterologistas, lembrar que a síndrome ocorre e ocorre com sintomas gastrointestinais isolados. Esse é meu contato e eu acho que era a mensagem que eu tinha para passar aqui para vocês, e estou aberta a perguntas daquilo que eu consigo responder de uma doença relativamente nova. Obrigada pela atenção de todos. Gente, vou sair aqui. Muito obrigado, Valéria. Arrasou, e a gente fica um pouco assustado com essa aula, né? Eu vou passar para a doutora Vera, que vai moderar, ver se tem alguma pergunta, mas eu agradeço, foi excelente. Muito obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer. Eu também fiquei bem impressionada, vim aqui para aprender, viu, Valéria? Eu e a Adélia escrevemos um artigo para o PebMed esse mês falando disso, mas, assim, a nossa revisão foi de literatura, então a gente não tem uma experiência prática, e eu acho que você tem 2 casos, são motivo de publicação, viu? Eu acho que a gente muda Mas eu não muito. posso publicar o caso que eu errei, não. Mas eu sei, você sabe que você fez uma coisa que eu adoro fazer? Que eu conto sempre aos meus alunos as bobagens que eu já fiz, porque as pessoas têm muito medo de errar, né, Valéria? E eu não tenho vergonha nenhuma de contar as bobagens que eu já fiz. Por exemplo, eu lembro, peguei um caso de esofagite eosinofílica, eu revi ele 5 anos depois e publiquei sobre esofagite eosinofílica e vi que o paciente ia para a cirurgia, eu quase que opero uma esofagite eosinofílica, ainda bem que não chegou a isso. Tem um colega perguntando se o uso de carne de frango está liberada, peixes. Tá liberado sim. Frango e peixe não tem problema nenhum, porque a alfa-galactose ela está presente em mamíferos, não primatas, tá? Então, frango não tem problema, porque é uma ave, e peixe também não é mamífero. Então, a alfa-galactose ela só está em mamíferos, não primatas. Então, pode, frango e peixe não tem problema algum, tá? Eu achei interessante essa questão de IgE, a gente, na gastroenterologia, infelizmente, os colegas têm pouca experiência com a relação de diferenciar alergia de intolerância. Tem havido uma confusão muito grande nisso, né? As pessoas acham que é a mesma coisa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, ele foge um pouquinho do tema, mas eu acho que engloba aqui para a gente, se esses testes de IgG que o pessoal está fazendo para alimentação, se você acha que teria alguma indicação, né? E se você acha que os IgE, qual rotina deveria ser feita para o diagnóstico? Ai, perfeito. Ai, adorei a pergunta, doutora Vera. Me empolgo nessa pergunta. Então, vamos lá. Vamos começar pelo teste de IgG, né? Que é o famoso teste do A200, né? Que a gente vê por aí. A gente tem que lembrar que IgG é um anticorpo que se refere à memória, né? Então, toda vez que eu vou dosar IgG, eu quero saber se eu tenho memória para alguma coisa. Então, o teste de IgG, que está sendo para múltiplos alimentos, feito em larga escala ultimamente, ele não tem valor clínico nenhum, nem para avaliar intolerância alimentar e nem para avaliar alergia. A gente tem que lembrar que
se eu tenho uma IgG positiva, o que ele vai significar nesse teste? Que eu tenho memória para aquele alimento. A IgG isolada, eu tenho IgG para caseína, né, que aparece lá em vermelho, IgG para o trigo, para castanha, para goma que aparece, só me diz que o meu organismo criou uma memória. Dali aquilo ser usado para embasar uma dieta não tem respaldo científico nenhum. Então, tanto a ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, quanto a WHO, que é a World Allergy Organization, que é a Associação Mundial de Alergia, não recomenda a realização desse teste para nada, né? Então, ele é um teste caro, do qual a gente não pode usar. A gente tem que lembrar que para verificar tolerância, a gente usa a IgG tipo 4. IgG 4, sim. A IgG 4 é o anticorpo que refere à tolerância. Aí, sim, já existem alguns laboratórios que dosam IgG 4 específico para o alimento que eu quero. Então eu estou suspeitando que esse paciente tem uma intolerância ao glúten. Então eu posso ir lá e pedir IgG4 para o glúten, para ver se ele é tolerante ou não. Mas daí a fazer um teste para múltiplos alimentos e pior, embasar uma dieta nisso, está totalmente incorreto. Ele é um teste que tinha que estar em desuso e não tinha mais que estar sendo usado. É a opinião da Sociedade Brasileira de Alergia, não é minha só, não. Tá? Sabe por quê, Valéria? Eu fiz questão que você frisasse isso, porque a gente tem batido aqui diariamente uma guerra, assim, eu falo que é muito difícil convencer os pacientes, né? A minha própria mãe, ela foi no laboratório, convenceu ela a fazer o teste, e ela falou assim, mãe, minha filha está muito desatualizada, você não sabe desse teste, né? E eu fiz um trabalho há uns 6 anos com meus alunos, a gente fez uma revisão sistemática de literatura, provando que não tem indicação nenhuma. E a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia também publicou isso, junto com a de alergia, né? Então, a gente precisa estar junto nessa batalha, Valéria, porque me dá muita dó dos pacientes. Outro dia o paciente perguntou assim, doutora, para que serve esse teste? Eu falei, ué, eu sei. Ele falou, para quê? Para enriquecer o laboratório, né? Aí ela ficou olhando assim para mim, mas eu paguei R$ 1.600. Eu falei, pois é, né? Bem, a gente tem uma outra pergunta aqui. Doutora Vera, em relação à IgE, desculpa, que é a outra parte da pergunta, é bem importante a gente falar que IgE positiva isolada não dá diagnóstico de alergia, né? Então, a gente precisa lembrar assim, a gente tem uma IgE positiva, ela só vai significar que o paciente está sensibilizado àquele alérgeno. Daí ele ser alérgico àquele alimento, ele precisa ter uma história clínica que corrobore com o exame. Então, não faz sentido, eu brinco de canetinha maluca, né? A gente sair pedindo IgE positiva para tudo. Então, eu só peço IgE para aquilo que o paciente tem uma história clínica. Então, se o paciente tem uma história clínica que corrobore com um alimento tal, eu vou pedir IgE positiva para aquele alimento. E aí, se ela vem positiva, ela auxilia o meu diagnóstico de alergia alimentar. Mas ela isolada, positiva, nunca vai me dar um diagnóstico de alergia alimentar. Muito pelo contrário. Eu costumo usar esse exemplo para o paciente, né? Eu ter uma IgE positiva significa que eu tenho uma vizinha que eu não vou com a cara dela. Para eu gostar dessa vizinha, o que eu preciso? Eu preciso exatamente encontrar com ela. Então, se eu tenho uma IgE positiva para o leite, mas eu como leite e não tenho nenhum sintoma IgE mediado, ou seja, que acontece pela via rápida, então eu preciso continuar encontrando a proteína do leite, porque se me afastam desse leite, aí sim, a chance de eu estar desenvolvendo uma alergia iatrogênica, se eu fico sem encontrar com essa proteína, é maior. Então, tirar alimento embasado em IgE, você está correndo o risco de causar uma iatrogenia nesse paciente, se ele não tem clínica positiva para isso. Eu acho que você falou assim, eu vi alunos aqui, né? Teve um aluno da Faminas que publicou com a gente alguns trabalhos aqui, estou vendo alunos, acho que você falou isso é fundamental, né?
esse excesso de exames que estão sendo pedidos, e as pessoas não sabem nem para que serve, né? Essa semana passada, Valéria, o paciente chegou com 64 páginas de exame. O residente falou assim: ah, não, doutor, eu não vou colocar isso no prontuário, não. E ele começou a rir da gargalhada. Eu falei: que foi? Ele falou assim: para que serve vanádio? Eu falei: olha, eu só conheço vanádio da tabela periódica. O médico tinha pedido dosagem de vanádio. Aí o laboratório escreveu assim: não há valor na literatura para humanos, né? Então, isso que a gente está discutindo aqui é fundamental, né? Não é só a síndrome alfa-gal, é o que pedir, quanto pedir e fazer essa relação clínica causal, né? Tem um colega que perguntou aqui, parabenizando a aula, o pessoal está gostando. Ó, aula maravilhosa, Valéria, você está em alta, viu? Acho que todo mundo vai querer sua aula agora. Ele perguntou o seguinte: se você cozinhar a carne, se ajuda na tolerância? Isso em relação ao alfa-gal, é a pergunta? Sim, Não, especificamente. não, é uma pergunta bem importante, né? Eu acho que foi falha minha, desculpa. A alfa-gal, como ela é um carboidrato complexo, mesmo que eu aqueça, asse, cozinhe, ela vai se manter estável. Então, ela continua presente na carne do mamífero, tá? Então, não adianta cozinhar a carne ou assar, ela continua lá. Então, o paciente ele não pode mesmo comer a carne em qualquer forma de preparo, tá? E Crua, manipular a assada, carne? frita, cozida, ela é termoestável, ela continua presente no alimento, tá? Acho que você tinha até deixado assim subentendido, uma vez que você fala sobre o teste, né? Que você faz com cru e cozido, que você fez no Mas paciente. Ficou eu subentendido. exato. Agora eu quero saber o seguinte: se ele for um manipulador de alimento, ele pode manipular ou não deve nem manipular esse alimento? Não, ele pode manipular. Teoricamente, ele não há problema na manipulação. Ele não pode fazer a ingestão. Agora, vai Uhum. depender, né, do grau de tolerância dele, como eu comentei. Existem alguns pacientes que não toleram nem o vapor do cozimento. Uhum. Aí, se esse paciente, sei lá, por exemplo, trabalha num açougue, dentro de uma câmara fria, e inala essa carne, e ali ele já reage, aí talvez ele não tenha que mudar de rumo ali da profissão, porque talvez ele Uhum. não vai. Eu nunca vi nenhum caso assim, até porque, como eu falei, eu não tenho nenhuma grande experiência no assunto, tá, gente? Mas, teoricamente, tocar, pegar, não é problema, né? O problema é ingerir o alimento ou ele entrar pela via nasal, via inalatória, em alguns Uhum. poucos pacientes, tá? Gente, eu gostaria de saber se tem alguém que tem mais alguma pergunta a ser feita, que esse assunto, olha, oportunidade única das galáxias, hein? E você sabe que eu fui convidada para escrever um livro em terapêutica em gastroenterologia e já coloquei no assunto a síndrome alfa-gal. Acho que eu vou te convidar para você escrever. Você deve ser a Será maior um experiência prazer. do Brasil, ou talvez do mundo, em a síndrome Não, não alfa-gal. sou, não sou, não. Eu só tenho esses dois Pois pacientezinhos. é, mas pela média da população, né? Tá igual síndrome látex fruta, né? Quando você comenta, o povo até falou: "Eu nunca nem sabia que isso existia, né?" Não, mas látex fruta eu tenho muitos Eu casos, também, eu muitos casos. também. Eu acho que é um outro tema interessante para a gente discutir, né? Látex fruta eu tenho muitos, até porque eu atendo a embaixada dos Estados Unidos, então eu tenho muito paciente do norte, né? Dos países do norte. Então, Aham. látex fruta, eu com certeza tenho mais de 50 casos. Isso eu tenho, porque látex fruta está cada vez mais comum, né? Então, látex fruta tem bastante. Você podia dar uma palhinha para o pessoal, só para que os que não conhecem, falar um pouquinho? A síndrome látex fruta, ou mesmo pólen fruta, né, também, que seria uma outra vertente, é uma síndrome na qual o paciente ele se sensibiliza pelo látex, por exemplo, que é muito comum em profissionais de saúde, ou pacientes que são muito manipulados, que já fizeram muitas cirurgias e que têm muito contato com o látex. Ou então o pólen, que é a pólen fruta, o paciente que tem rinite ou que se sensibilizou por algum pólen, o que acontece? Tanto o látex quanto o pólen,
eles são vegetais. E aí eles têm epítopos, né? Então, são frações que se assemelham na sua cadeia a de algumas frutas. Frutas muito comuns, a banana, abacaxi, abacate, kiwi, morango, são as frutas mais comuns. Mas quando você vai ver a literatura, vem fruta, maçã, pêssego, maracujá, a gente tem várias frutas. O que acontece? O corpo faz uma reação cruzada. Então, na realidade, o paciente é alérgico ao látex ou alérgico a alguns tipos de pólen. E aí, quando o paciente vai comer alguma dessas frutas, né, ao colocar na boca, o paciente faz o que a gente chama de síndrome da alergia oral. Naquele momento que ele está comendo a fruta, na região da mucosa oral, ou lábio, ou na faringe, ele começa a ter muito prurido, edema, dificuldade para deglutir, só onde a fruta encosta, né, naquele local. Então, o paciente começa a não tolerar algumas frutas, alguns tipos de fruta. E aí, o mais interessante na látex fruta ou na pólen fruta é que, se essa fruta tiver em algum preparo, por exemplo, ele não tolera banana, mas se a banana está numa torta, está num sorvete, está em algum preparo, o paciente passa a tolerar, né? E aí a gente tem subtipos de proteínas que estão nessas frutas, que são as profilinas, as lipoproteínas transportadoras, que hoje, sabe, doutora Vera, a gente já consegue dosar isso de forma molecular e descobrir qual é a fração proteica da fruta que o paciente reage e já fazer por testes reações já e prever quais são as frutas e as frações. Então, às vezes, a gente já consegue descobrir se está na casca, se está na polpa, se é na semente, aonde está a reação molecular que o paciente reage com o tipo do látex ou com o tipo do pólen. Então, a gente já está indo um pouco mais além, graças a Deus, né? Alguns pacientes podem evoluir para anafilaxia, mas é a minoria, né? A maioria dos pacientes fazem só uma reação local com a fruta. Muito interessante. Tem um aluno nosso aqui, o Marcelo Mourão, ele te parabeniza e ele submeteu a um congresso de acadêmicos exatamente um trabalho sobre síndrome látex fruta. Então, com certeza, se você puder disponibilizar o seu contato, ele vai querer entrar em contato para aperfeiçoar melhor a apresentação dele. Ele está falando aqui. Sim. O Columbano falando... trabalho agora com um aluno, né? A gente vai publicar agora 76 casos de alergia à fruta em crianças. Olha que top. Não, Marcelo, fica esperto aí, hein? O Columbano está dando parabéns para a gente. Ele teve um problema com a internet, só entrou agora. Mas, Adélia, eu acho que a gente está dentro do... Estouramos nosso prazo aqui. Dá uma chamada aqui para a gente. Isso, pega ele. Ai, gente, desculpa. Olha, eu queria... Mais uma vez, a Valéria arrasou. Né? Eu já tinha assistido a sua aula lá com os imunologistas, né? Com os alergistas. Fantástico. A gente vê que a gente tem muita ignorância ainda, né? Nesse assunto. Acho que essa aula foi para instigar mesmo, para a gente tomar conhecimento e mandar para os alergistas, né? Porque não é fácil, não, é difícil, muito difícil. Mas eu vou ter que mandar para Brasília, que aqui o povo não está conhecendo muito isso, não. Ainda bem que vim na ponte aérea. Todo mundo acha que eu sou de Brasília, gente. Eu já estou super feliz. Mas sorte nossa que demos a Valéria aqui com a gente, né? Nossa, a Valéria foi top mesmo. A gente quer ler seu trabalho. E eu acho que essa interface das especialidades, gente, enriquece para todo mundo, né? Então, assim, olha para você ver. A síndrome látex fruta é o primeiro caso que eu vi. A paciente hoje, ela tem uns 14 anos. E eu custei a dar o diagnóstico, né? Então, se fosse com a Valéria, você vê, já tem 75 casos, né? Eu não teria quebrado tanta cabeça e a gente não teria sofrido tanto nenhum paciente. Então, eu acho que pelo horário, né, Adélia, a gente agradecer todo mundo que participou. Posso fazer uma propagandinha? Pode. É o seguinte, pessoal, nós vamos lançar na SBAD um livro de terapêutica em hepatologia e gastroenterologia, com a participação da doutora Lili aí de Brasília, que é a chefe da hepato nossa, a Adélia, muita gente, tem mais de 100 colegas, então gostaria, né, de ter o privilégio de vocês para depois
divulgar a nossa obra. E agradecer a oportunidade, essa interação de BH e Brasília, não porque eu sou irmã gêmea da Adélia, né? É igual aquele cara do filme, não é, Adélia? Nós duas. Todo mundo acha que nós somos irmãs gêmeas, mas foi um privilégio enorme. A Valéria, eu nem sei, eu estou até com vergonha. Eu achava que eu tinha estudado bastante, a hora que acabou a aula dela, eu estou me sentindo assim. Acho que eu vou voltar para estudar de novo, viu, Valéria? Vou sentar aqui de novo para estudar. Muito obrigada, você fala maravilhosamente bem, é muito clara. Em breve você vai estar com a gente de novo. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, pela oportunidade. E agora todo mundo comeu um pedacinho de carne para testar se vai ter uma anafilaxia. Eu quero agradecer demais o convite, foi uma honra para mim, né? Eu sempre fui muito bem recebida pela Sociedade de Gastro aqui em Brasília, agora nessa interface BH Brasília, viu, doutora Vera? E quando estiver aqui em Brasília, venha me visitar, venha me conhecer pessoalmente. E muito obrigada, viu, doutora Adélia, pelo convite. E qualquer coisa é só me contactar. Meu e-mail é valeriabotan@gmail.com. E depois, qualquer coisa, é só contactar a doutora Adélia. Eu passo meu WhatsApp, pode falarem comigo também, quem quiser, tá bom? Muito obrigada, foi uma honra para mim. Desculpa meu atraso aí no início. Tá? Não, Valéria. Foi fantástico. Ótimo. Muito obrigada. Boa Obrigada, noite, gente. gente. Boa noite, pessoal. Tchau.